Então, voltando à semana 1, consideramos algumas páginas do caderno didático sobre educação à distância, algumas características, possibilidades, a relação que a educação à distância contemporânea tem com as novas tecnologias. E esse assunto foi também abordado na primeira videoaula, que, além disso, diferenciou a comunicação síncrona, como essa que estamos tendo agora, ou pelo menos estamos tentando ter em tempo real, com a comunicação assíncrona, em tempos diferentes, como a que acontece nos fóruns de discussão. A aula ressaltou também a importância da organização pessoal para os estudos num curso de educação à distância. É muito provável que vocês já estejam percebendo essa necessidade de se organizarem, de estabelecerem prazos, porque as atividades, os estudos também têm prazos, então é preciso muita organização. Por fim, a aula mencionou algumas questões de informática, de computador, que são ferramentas essenciais para o nosso curso. Conseguem ver o próximo slide? Certo. O fórum da primeira semana também abordou essas mesmas questões, educação à distância, só que além da parte conceitual, vocês tiveram a oportunidade de relatar as experiências de vocês. Alguns disseram que era a primeira experiência em educação à distância, comentaram as suas expectativas para o curso. Na maioria das vezes, as expectativas eram as melhores, felizmente. Alguns com dificuldades, mas dispostos a superar, e isso foi muito bom. Eu chamo a atenção aqui para o fórum como um espaço de estudo. Apesar de ser muito boa a interação que acontece, o ambiente que nos aproxima, não deve ser só um espaço de socialização, mas também de estudo. Se vocês observarem, os fóruns têm notas como essa que tivemos na primeira semana. Após a leitura do caderno didático, ou na segunda questão, justifique com base no material de estudo. E em relação à avaliação dos fóruns, como ela se dá? Se vocês observarem, na parte final das instruções do fórum, tem algumas recomendações que influenciam diretamente na avaliação de vocês, como quantas vezes vocês devem participar, quantas vezes na semana. Então, é muito importante atender a toda a orientação que é dada no fórum. Tivemos também, ainda na primeira semana, atividades que foram pensadas como o conhecimento sendo menos produto e mais obra aberta. O que isso significa? A ideia não era passar para vocês alguma coisa pronta sobre educação à distância. Nós não tínhamos algo para vocês lerem, memorizarem, talvez repetirem numa prova, numa atividade avaliativa. Não, a ideia não era essa. O conhecimento é visto como uma obra aberta. Então, esperávamos que vocês interferissem, completassem, criassem juntos, que fossem autores. E essa foi a intenção da nossa Wiki, Educação à Distância, um texto colaborativo. Apesar de algumas dificuldades técnicas, por alguns estarem usando a ferramenta pela primeira vez, ficarem um pouquinho ansiosos, a atividade foi muito boa. Por quê? Porque concebeu o conhecimento como uma obra aberta. Aqui eu trouxe o exemplo de uma parte do texto produzida por um grupo de algum polo, que organizou os itens com subtítulos, que nós vemos aí em negrito. Essa parte inicial do texto sobre educação à distância eu postei, quer dizer, todos os grupos receberam, só que cada qual deu a continuidade da forma que achou melhor. Então, nós tivemos 12 textos diferentes sobre educação à distância, construídos de forma colaborativa. Alguns polos chegaram a organizar no início uma espécie de índice em que você podia clicar e ir diretamente para a parte que desejasse ler. Outros, eu deixei a referência que eu usei citando, eu deixei aqui logo abaixo do meu texto. Alguns polos deixaram assim, cada participante colocava a sua contribuição e a referência.
Outros já organizaram lá no final, como a gente encontra nos livros e nos artigos científicos. Mas o mais interessante foi que o texto foi construído por todos nós. Todos juntos construímos esse texto e tivemos 12 versões diferentes. Vejam como é diferente se simplesmente eu usasse o texto de um autor ou eu produzisse um texto e colocasse para vocês. Vocês receberiam uma informação fechada, pronta, que vocês só iam memorizar ou ler sem interferir. Dessa forma que foi feita, a Wiki foi muito bom porque todos colaboraram e vocês estão de parabéns pelo empenho no uso da ferramenta. E isso gera também, além da gestão do conhecimento, a memória de grupo. Por quê? Nós temos 12 polos, 12 grupos diferentes, tivemos 12 textos diferentes. Vocês estarão juntos ao longo do curso, durante anos. E vejam aqui nessa imagem que cada participante colabora de uma forma. Eu recebi, por exemplo, mensagem de uma estudante que perguntou se ela poderia corrigir o texto, que ela viu alguns erros, queria organizar melhor. E eu disse que sim. Por quê? Quando você muda alguma coisa de lugar, a participação do outro colega que veio antes, os colegas que vieram antes, são gravadas. A Wiki é uma coleção de páginas. Então você pode ter uma versão final, arranjada por quem for, mas as outras versões estão todas lá no histórico. Fica tudo gravado. E vejam na imagem, nós temos alguns participantes embaixo, outros lá em cima. Uma está chegando com uma peça, uma está usando a escada, outros estão um pouco mais distantes, contemplando, talvez refletindo no que está sendo feito e como vão colaborar. Então, em grupo é que o conhecimento se constrói e vocês, eu espero que vocês formem essa memória, inclusive afetiva, né, com o polo de vocês, com os colegas, e que cheguem ao final do curso trabalhando de forma colaborativa. Essa é a educação que nós queremos. Estamos distantes fisicamente, mas queremos estar sempre próximos através das tecnologias que propiciam essa aproximação. Na semana 2, nós continuamos tratando de educação à distância, mas agora falando de letramento digital. Como esse letramento digital influencia na aprendizagem, na educação à distância ou na educação online. A videoaula 2 também abordou essas questões, falou dos saberes técnicos, assim como o caderno didático, que facilitam a execução de um curso à distância, a participação de vocês. Distinguimos aí estilos de sociedade grafocêntricas, né, centradas na leitura, na escrita, e a nossa, que é uma sociedade grafocêntrica digital. Vocês tiveram também a oportunidade de comentar isso no fórum. A aula abordou brevemente questões da telemática, como os indivíduos são classificados ou agrupados de acordo com as habilidades no uso das tecnologias, netiqueta, algo importantíssimo que nós queremos conservar no nosso ambiente de curso, mesmo quando algo não dá certo, quando as coisas não saem como nós esperamos, queremos sempre lembrar que, acima de tudo, estamos lidando com pessoas e queremos tratá-las da maneira que nós queremos ser tratados. E, por fim, a videoaula abordou os conhecimentos mínimos necessários para os cursos de EAD. Tivemos também um vídeo, Interatividade na Educação, do professor Marco Silva. É um dos maiores teóricos e autores da educação online na atualidade. Então, ele fala dessa interatividade que nós buscamos aqui também na nossa disciplina. Nós não queremos que vocês sejam apenas espectadores. Na nossa comunicação, emissão e recepção devem estar juntos para co-criar a mensagem, assim como nós fizemos na Wiki. Ele cita alguns exemplos da arte, do teatro e do parangolé, que tem essa concepção de obra aberta. Quem não conhece, eu sugiro que busque conhecer o parangolé, ele sempre menciona nas palestras dele, e dá essa visão de arte aberta, como nós vemos também o conhecimento como uma obra aberta, em que o espectador também participa da obra.
Ele sugere o uso do YouTube como um canal de interação. Apesar de vocês estarem me ouvindo, nesse momento vocês podem interagir no chat, depois terão a oportunidade também de fazer as suas perguntas, a mediadora vai filtrar e nós vamos interagindo. Então, nesse vídeo, o professor Marco Silva fala da educação online como um momento de romper com a separação entre o professor que fala e o aprendiz que escuta, ou apenas o professor que envia textos e o aprendiz que apenas lê. Nós queremos proximidade, atos colaborativos, e aí ele cita algumas ferramentas que propiciam isso. O chat, nós tivemos a oportunidade de usar nessa semana 2 mesmo, apesar do número grande de participantes e da dificuldade que isso causa, conseguimos experimentar a ferramenta, vocês viram como uma interação em tempo real funciona, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, os desafios que isso apresenta. O fórum, que vocês têm usado e eu acredito que usem em todas as disciplinas. A Wiki foi o nosso texto colaborativo. Então, são muitas ferramentas que nós podemos utilizar para aumentar essa interatividade. E ele ressalta que a interatividade, isso é muito importante, é um conceito da comunicação, não da informática. É claro que problemas na conexão, por exemplo, podem impactar na nossa comunicação. Talvez se um dos participantes ou eu ficarmos sem internet nesse momento, nós vamos perder a comunicação. Mas nós podemos ter tecnologia de ponta e não nos utilizarmos dela para aumentar a interatividade. Então, o que eu peço a vocês é que se façam presentes no ambiente de curso, participem das discussões, das atividades, não fiquem com dúvidas, usem o fórum de dúvidas para falar com a sua tutora. Dessa forma, vamos mantendo a interatividade. Por fim, ele fala da questão de o professor ser um excluído digital. E aí vocês são privilegiados nesse sentido, porque estão se formando já no uso de plataformas virtuais, então serão professores que terão competências, habilidades para o uso das tecnologias. Isso tem tudo para que vocês, futuros pedagogos, sejam excelentes profissionais. A animação inclui as referências para vocês assistirem e dar uma ideia da importância e da seriedade desse assunto. Às vezes, nós utilizarmos autores sem darmos o devido crédito é configurado plágio, então é algo que realmente é importante, por isso nas atividades, desde a Wiki, depois no glossário também, fizemos questão de incluir as referências. Isso é importante não só nessa disciplina, em todas as outras, em toda a nossa vida acadêmica. No fórum de discussão 2, as questões do material de estudo foram abordadas, né? Letramento digital, e aí vocês puderam novamente inserir a experiência de vocês, ver em que grupo lá do estudo vocês estão inseridos. Eu visitei alguns grupos nos fóruns e fiquei feliz de ver que mesmo quem tem alguma dificuldade está disposto a superá-las. Então, isso é muito importante, porque a tecnologia vai ser sempre diferente. A tecnologia que nós estamos usando hoje, talvez não usássemos há 1 ano ou há 2 anos. Então, nós é que precisamos nos habilitar para o uso delas. E aí, novamente, na semana 2, a segunda atividade prática, né, da disciplina foi também construído de forma colaborativa. Novamente, eu enviei para todos os grupos uma definição para o glossário, que é uma espécie de dicionário. Eu deixei o termo educação online definido com as referências e vocês foram exortados a incluir os termos ligados à educação à distância com as definições. Eu tenho aqui o exemplo de um grupo. O glossário é bem extenso, né, pelo número de participantes. Eu separei aqui chat e ciberespaço, que estavam numa página. Nós temos o termo ligado à educação à distância, temos a definição e a referência. Então, o pessoal que chegou depois na disciplina, que ainda está colocando as tarefas, as atividades em dia, é nesse modelo que o glossário
foi feito. E, novamente, tivemos 12 glossários diferentes. Se eu publicasse um glossário para vocês, ele seria igual para todo mundo e vocês apenas consultariam lá um termo que estaria pronto, fechado, quando vocês quisessem. Dessa forma, não. Vocês pesquisaram, vocês construíram o glossário e nós temos 12 glossários diferentes, um por cada polo. Então, estão de parabéns pela execução das atividades, apesar de alguma ansiedade por ser algo novo, vocês conseguiram entender a proposta e realizar as atividades. E esperamos que os que entraram depois, tivemos alunos, parece, entrando até essa semana no curso, que também consigam colocar essas atividades em dias e dar sua contribuição nessas atividades feitas de forma colaborativa. A semana que nós estamos em curso, a semana 3, já é uma semana com menos informação, menos material de estudo, mas estamos tendo essa oportunidade do webinário agora. Alguns já participaram do fórum de discussão que trata dos saberes técnicos necessários à construção do conhecimento através da educação à distância. Então, o material de estudo aponta lá 8 módulos que são considerados básicos. E aí vocês tiveram, ou alguns ainda terão, a oportunidade de colocar no curso, no fórum, pelo menos 2 desses saberes técnicos que vocês acham que dominam, que estão no nível satisfatório, 2 que vocês ainda não dominam e o que vocês pretendem fazer para ganhar essa habilidade, esse saber técnico. Então, não basta nós considerarmos onde nós estamos no nível de desenvolvimento, nós precisamos avançar. E a proposta é até que vocês pesquisem cursos online que podem ajudar vocês a adquirirem esses saberes técnicos. Nos últimos meses, esse período de isolamento social, eu pesquisei muitos desses cursos, realizei mais de uma dezena deles e recomendo a vocês. As instituições federais, as instituições estaduais estão oferecendo esses cursos, são gratuitos, às vezes com uma carga horária pequena. Então, pesquisem cursos que sejam do interesse de vocês, que vocês acham que podem fazer junto ao curso de licenciatura e que vocês vão ganhar mais conhecimento a respeito de educação à distância, de ambientes virtuais, coisas que possam facilitar os estudos de vocês. E aí, eu vou falar um pouquinho aqui da tarefa. Alguns já até me enviaram mensagem, estão preocupados com a tarefa do webinário. O intuito dessa tarefa é, como o conteúdo da semana, meramente técnico. Então, vocês vão produzir um texto de, no máximo, uma lauda, pode ser um parágrafo, 2 parágrafos, sobre as impressões de vocês em relação ao webinário ou à disciplina. Vocês vão construir o texto, vão salvá-lo em formato PDF, esse é um saber técnico necessário, e depois vão enviar a tarefa nesse link que aparece para vocês aí de tarefa sobre o webinário. Então, é uma tarefa como envio de arquivo, não é uma tarefa de texto que vocês vão digitar diretamente no link, vocês vão produzir o arquivo PDF e depois vão enviar isso. Em seguida, vocês vão comentar a terceira questão do fórum. Mesmo quem já participou do fórum nas questões 1 e 2, a terceira dependeria do webinário. E os colegas que não conseguiram participar, nós vamos ver depois como viabilizar, disponibilizar esse evento para que eles assistam e também possam cumprir a tarefa. As semanas começam sempre às segundas-feiras e terminam aos domingos. Então, vocês têm até domingo para postar essa tarefa, que é uma tarefa relativamente simples. Mas, se tiverem dificuldades, não deixem de falar com a tutora, utilizem o fórum de dúvidas, que nós estamos aqui para auxiliar vocês. Para exercitar um saber técnico, eu deixei aqui uma pergunta. É a primeira vez que você utiliza a plataforma Moodle em um curso? Vocês já responderam se no fórum 1, se é o primeiro curso em educação à distância ou não. Não é obrigatório, tá? Mas quem conseguir participar, apenas para vocês conhecerem a ferramenta,
digite www.mente.com e esse código. E aí vocês vão ter a oportunidade de responder lá se é a primeira vez de vocês num curso com plataforma Moodle ou não. Quem conseguir, é só acessar esse site e digitar esse código. Se alguém puder, por favor, colocar no chat aí do YouTube, www.mente.com e o código 6703266. Não é preciso ter pressa, a participação não é obrigatória, apenas para quem quiser interagir e conhecer mais uma ferramenta de interação que tem sido bastante utilizada, o Mentimeter. Mas se não conseguirem, não há problema algum. Quem conseguir, no final, se for possível, eu tento compartilhar o resultado dessa enquete. Bem, então, para finalizar, vamos falar da nossa semana 4. O que teremos na próxima semana? Nós teremos um vídeo, o que é o Moodle, né? Tivemos saberes técnicos e agora a semana 4 é voltada para o Moodle, que é o ambiente que nós usamos, a plataforma do SEAD, ela é uma plataforma Moodle. Então, teremos o vídeo, o que é o Moodle, vocês terão uma página na internet também, aprenda mais sobre o Moodle, e o material de apoio técnico apenas para consulta. As questões não vão abordar nada do material de apoio, apenas do vídeo e da página que está indicada para estudo. E as atividades serão escolhas e pesquisa de avaliação. Vocês terão 3 escolhas para fazer, são atividades muito simples, vocês vão ler uma questão e clicar na resposta que vocês quiserem dar. E a pesquisa de avaliação é uma pesquisa padrão do Moodle. Vocês vão conhecer também, é algo fechado do Moodle. Após essas atividades, é que vocês vão conseguir responder no fórum de discussão as questões relacionadas a ela, sua experiência no Moodle, na plataforma SEAD e FNMG. Eu vou dar uma olhada aqui agora, se conseguiram, eu não tenho acesso ao chat aí de vocês, tentar ver se conseguiram responder a enquete. As respostas já estão aparecendo aqui, vou tentar mostrar para vocês. À medida que vocês vão votando, automaticamente as respostas estão aparecendo aqui. Para mim, eu vejo 19 participantes, agora 20. 11 afirmam que é a primeira vez, e aí o número vai mudando porque as pessoas estão votando. Então, os resultados vão chegando aqui automaticamente, mas está bem equilibrado, né? Estamos no meio a meio no uso de plataforma Moodle. Então, para quem já utilizou, é provável que se sinta mais confortável. Mas nós temos feito de tudo para que quem nunca utilizou o Moodle, a plataforma é bem amigável, mas é muito bom que um grande número de participantes já utilizou. Mas para a maioria ainda é a primeira vez. E vocês estão saindo muito bem. Então agora
Você pode continuar votando, não tem problema, tá? Quem ainda está participando, depois, se for possível, a gente volta e abrimos para perguntas. O que for possível responder, eu respondo agora. Se não for possível, prometo a resposta no ambiente virtual. Nós já estamos com quase 60 participações aí na enquete. Vocês podem colocar no chat também se já tinham utilizado essa ferramenta, o Mentimeter, se foi fácil, se é fácil